Santa Missa em sua comunidade. Oferecimento: Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas. Olá, meus amigos, a Santa Missa de hoje será transmitida aqui do cemitério da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas, localizada no bairro da Zenha, por uma razão importante. Nestes dias, a igreja celebra dois fatos preponderantes. Primeiro, a festa de todos os santos, porque todos os santos passaram por essa terra fazendo o bem. E por isso tem esse reconhecimento. Assumiram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e transformaram esta crença numa prática de vida. Por isso esse reconhecimento da igreja. Também celebra-se a festa daqueles nossos irmãos que já partiram para a eternidade, a festa de finados. E aqui a Irmandade todos os anos realiza um evento especial, lembrando todas aquelas pessoas que partiram. Ao meu lado, o provedor da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas, Dr. Ito Fischer. Dr. Ito, por que esta preocupação de rezar pelos falecidos? Não tem uma passagem da Bíblia que diz como é bom rezar pelos falecidos também? Eles não podem mais rezar por eles. Então quem tem que rezar somos nós. Até tem um momento nesse espaço de finados que tu pode angariar indulgências plenárias em favor do falecido. E isso muita gente não lembra. Então são pequenos detalhes que têm que ser cumpridos, que é confissão, comunhão, rezar pelo Papa. E isso tudo está conseguindo aliviar a pena do falecido. E eu acho que nós temos que fazer, nós como católicos temos que fazer esse lembrar do morto nesse sentido também. Doutor Ito, a festa de finados vem ano, vai ano, vem gerações, passam gerações e a gente vê, nesse período do ano as pessoas continuam fazendo reverência, porque é importante esta memória das pessoas que já passaram por este mundo. Hoje, o que a gente percebe muito também, essa visita ao cemitério, hoje muito ainda é da primeira geração do falecido. A segunda, a terceira e quarta já pouco vem ao cemitério. Então essa primeira geração ainda vem bastante ao cemitério. Hoje nós podemos dizer que ainda aqui no Rio Grande do Sul é pouca coisa ainda sobre cremações, mais ainda sepultamentos. Aqui no nosso cemitério, por exemplo, do que se faz durante um mês, acredito que 60%, 70% ainda são sepultados, né? Então tem esse detalhe ainda que no Rio Grande do Sul ainda não entrou nessa parte de cremações totalmente como deveria ser até, né? Como é que vocês avaliam isso? É uma cultura que existe ou é um conceito formado nas pessoas ainda para a presença daquele ente querido que permanece aqui? Eu acho que ainda é como é que eu vou dizer, ainda é uma tendência de ainda manter isso aí, né? Ainda manter hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, ainda é um pouquinho diferente o Rio Grande do Sul, né? Nesse sentido. Então hoje ainda, no Rio Grande do Sul ainda tem muita parte de sepultamento, né? Ainda preferem sepultamento, né? Doutor Ito, a Irmandade é sempre prima pela boa organização. Eu peço ao Magalhães até que mostre para nós aqui a beleza, como está bem organizado e bem cuidado o cemitério da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas. Porque esse cuidado que a Irmandade mantém, doutor Ito, para as pessoas que estão sepultadas? Esse é um cuidado que tem que ter, porque tu está com esse problema de ser o morto já ser jogado em qualquer canto, e aqui não, aqui ele é preservado, nós temos uma segurança 24 horas, pintura do espaço permanente, né? Então temos esse cuidado total. Hoje, por exemplo, na parte da tarde teremos uma outra missa aqui, né? Que é às 15h30, e depois da missa vai ter uma procissão com bênção dos túmulos. A gente vai fazer um giro, claro, muito curto dentro do cemitério, porque aqui são em torno de 20 quilômetros de corredores, né? Então uma parte curta dentro, simbolizando todas as sepulturas, né? Doutor, muitas pessoas ainda não sabem, mas os cemitérios são obrigados a cumprir, inclusive, uma série de procedimentos, de cuidados na legislação ambiental. Como é que funciona isso? Isso, sem dúvida nenhuma. A fiscalização está sempre em cima da gente aqui, né? E isso, com certeza, nós, inclusive, aqui no cemitério, nós temos a captação de resíduos nos espaços dentro do cemitério, e todos os anos se faz uma avaliação dentro do que pode estar poluindo ou não.
E nosso aqui é o único cemitério que tem o selo de não poluente. Nosso cemitério tem esse cuidado, né, e nós temos um selinho de não poluente. Que medidas vocês adotaram para a conquista desse selo, doutor Ito? Cuidado. Cuidado e cuidado. Não tem como sair disso aí, né? Porque realmente, se tu deixar observar em cemitérios de chão, por exemplo, com certeza tem poluição, né? Com certeza, né? E nós aqui, como é quase tudo em gavetas, né? Então raramente tem problema de poluição aqui, né? O senhor falava antes para nós, doutor Ito, de que ainda a cremação é uma medida pouco utilizada. O cemitério São Miguel e Almas passou há alguns anos a oferecer esse serviço. Como funciona? Nós temos um trabalho que se faz todo o trabalho de cremação. Nós temos salas de despedida para cremação e encaminhamos para um crematório, que a gente tem um convênio com o crematório, né? Então se faz esse trabalho todo, se prepara todo o corpo e tudo para ser cremado. Então temos tudo isso, tem umas salas bonitas aí de despedida, temos 2 salas de despedida, inclusive, uma mais sofisticada um pouco, outra mais simples, né? Preços muito acessíveis para isso, né? Então estamos cuidando e estamos fazendo bastante cremações já dentro do nosso cemitério também. Ainda as pessoas não têm informação suficiente, por isso é importante, doutor Ito, a gente esclarecer, não é? Que não há, a igreja hoje não impõe nenhum impedimento para a cremação. Hoje não. No passado a igreja até não concordava com cremações, né? Hoje não. Hoje está totalmente livre, liberado, a igreja concorda, né? Até pelo ambiente, né? Poluição e tudo isso, né? Então a igreja hoje concorda plenamente com cremação. Doutor Ito, muito obrigado e, sobretudo, parabéns, porque a gente vir ao cemitério da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas, encontra esse ambiente agradável, receptivo, as pessoas com todo o cuidado, mas encontra, sobretudo, o cuidado do espírito. E este é um aspecto importante, porque nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, de sofrimento das famílias, é que é importante essa presença da Igreja Católica no espaço da entrega a Deus do irmão que parte deste mundo, mas também o cuidado e o carinho para as pessoas que permanecem aqui. Porque eu costumo dizer uma frase muito simples: a saudade é o amor que fica. E a saudade significa o amor que nós temos por aquelas pessoas que já passaram por este mundo, fazendo bem e que viveram intensamente a sua fé. Por isso a Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas tem sempre essa preocupação e isso é muito bonito. Eu convido a você nesse momento para que coloque também a sua intenção para a Santa Missa de hoje. Peça pelo seu familiar falecido, por aquela pessoa que foi esquecida, por aquelas pessoas que ninguém lembra. Peça pela pessoa que necessita da nossa oração. E junto conosco participe da Santa Missa desse final de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Neste dia em que fazemos memória daqueles que já partiram para o Pai, reafirmamos nossa fé no mistério pascal de Cristo. A morte, do ponto de vista humano, é considerada ponto final. Entretanto, para os que creem em Cristo ressuscitado, a realidade é totalmente outra. A vida não é tirada, mas transformada. Conforme reza o prefácio da missa de hoje. Celebremos, pois, esta Eucaristia, não só na intenção de todos que amamos nesta vida e que já partiram, mas de todos os falecidos. Abramos o nosso coração à palavra do Senhor, ficai vigiando, para assim preparar o nosso encontro com o Senhor. Iniciemos a nossa celebração acolhendo a equipe e acolhendo o nosso arcebispo que preside a nossa celebração. Em pé, cantemos. Abre, Senhor, os meus lábios, pois quero entoar a canção que vem da fonte da vida.
toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Tu és o ungido que salva das águas do mar desta vida. É teu abismo profundo, é tua montanha infinita. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Tu és um Deus diferente, que rompe, liberta e alivia um coração mesmo duro. Tu transformas um dia. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Reunidos no amor do Cristo, nossa esperança maior, para fazer memória daquelas que nos antecederam no encontro com o esposo. Nós, neste caminho que fazemos, atentos à palavra, buscando viver no cotidiano esta palavra, estamos também no caminho do encontro com o esposo. E a qualidade deste encontro depende do nosso engajamento no dia a dia, no cotidiano. Nós reconhecemos a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Por isso, diante do Senhor, queremos invocar misericórdia, perdão, bênção, para com santidade e dignidade celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, Judas mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Ação justa e nobre, inspirada na sua crença na ressurreição. Pois se ele não esperasse que os soldados mortos haviam de ressuscitar, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Considerava, porém, que aos que morrem piedosamente, esta está reservada uma bela recompensa. Santo e piedoso pensamento este de orar pelos mortos. Isso, ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres dos seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz, é minha salvação. O Senhor é minha luz, é minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz, é minha salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-la no seu templo. O Senhor é minha luz, é minha salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão.
É a vossa face que eu procuro. Não afasteis com ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e minha salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Se com Cristo nós morremos, com Cristo viveremos. Se com Ele nós sofremos, com Ele reinaremos. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando
e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. A porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos presbíteros aqui concelebrantes, diáconos, as religiosas que aqui estão presentes, os nossos seminaristas, a Irmandade São Miguel e Almas, a Irmandade da Santa Casa, caríssimos irmãos e irmãs na fé. Nós que aqui viemos hoje, viemos certamente com o coração marcado por saudade. Saudade de pessoas que passaram pela nossa vida, pela nossa história, e que, a exemplo de Jesus, passaram pelo mundo fazendo bem. Estas pessoas nós não esquecemos, não podemos esquecer. Não é digno nosso esquecer os grandes homens, as grandes mulheres que passaram pela nossa vida, pela nossa sociedade, pelas nossas comunidades, buscando viver de acordo com o Evangelho de Nosso Senhor. Mas também, nós que aqui viemos marcados pela esperança. A esperança que nos dá Nosso Senhor. Na casa do Pai há muitas moradas. E Ele nos prometeu preparar um lugar para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem na vida do cotidiano. Isso é bonito. Nós não podemos perder o foco da nossa vida de batizados. Mas também a nossa celebração é marcada pela fé, sobretudo pela fé. Nós sabemos em quem nós colocamos a esperança, e a esperança não decepciona, diz São Paulo. Nesse pedaço de chão da nossa cidade, há tanta memória, há tanta história, aqui guardada, aqui lembrada, aqui celebrada. Não somos só nós, é toda esta região deste campo santo da cidade, marcado, eu diria, também por outros credos. Por que não? Rezamos por todos. O sangue de Jesus derramado na cruz é para a salvação do mundo. É oferto pela salvação de todos. Não é assim? Agora também nesse pedaço de chão, certamente, nós encontramos muitos, tantos que nem temos notícia, que não fizeram talvez notícia, mas que cooperaram para que a memória cristã e humana
se tornasse sempre mais vigorosa. Ah, quantos que nos antecederam, não ao longo dos anos, mas dos séculos, não é assim? Mas também nesse pedaço de chão se sepultou identidades que talvez nem podemos e nem queremos recordar. Também a terra acolhe a todos. A morte é nosso destino e não economiza ninguém. Todos nós estamos a caminho. É isto que nós celebramos neste dia em que a igreja nos convida a fazer memória dos nossos antepassados. A partir da liturgia da palavra proposta para a nossa celebração de hoje, que elementos nós podemos colher para nos revigorar na fé e ao mesmo tempo para a nossa vida cotidiana, de mulheres, homens, jovens, que se sabem a caminho. O evangelho que nos foi proposto para a liturgia de hoje, pela sabedoria da igreja, apresenta talvez uma das mais belas alegorias que conhecemos. Uma grande parábola, assim começa. Jesus contou aos discípulos uma parábola. E o que esta parábola nos ensina? O que esta alegoria nos diz? Nos apresenta? Nos ensina, nos diz, nos apresenta o sentido da vida, o sentido da nossa existência, ou seja, o nosso cotidiano. O nosso cotidiano é marcado sempre por uma tensão entre salvação e perdição. As duas vias são apresentadas a nós. Diante da possibilidade que nos é apresentada, da salvação e da perdição, nós, livremente, a liberdade de cada um, de cada uma, é o dom maior, somos convidados a nos decidir. As virgens ou as jovens imprevidentes que o Evangelho nos apresenta, representam, por assim dizer, um alerta, uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção para algo que é constante em todos os instantes da existência humana. A vigilância, o cuidado. Vigiar e cuidar. Diante destas duas possibilidades que a vida nos oferece sempre, salvação e perdição, a pergunta que talvez nós podemos fazer a partir do Evangelho é: qual é o nosso futuro? Qual é o nosso amanhã? E a resposta é simples. A possibilidade do encontro com o Senhor. O encontro com o esposo, para usar a expressão da parábola do Evangelho de hoje. Para isto, diz o texto do Evangelho, é necessário aprender a fazer uma reserva. A reserva do óleo necessário. Para que o convívio com o esposo, com o Senhor, se torne grande, generoso. Se alguém não investe a sua vida, a sua existência, em prol do bem, em prol da concórdia, em prol da justiça, em prol da paz, em prol da vida, não terá óleo, não terá a reserva necessária para a intimidade com o Senhor. Porque nossa vida, a nossa existência, queiramos ou não, reconheçamos ou não, aceitemos ou não, é um caminho em direção a este encontro definitivo. É um caminhar nesta direção para o encontro com o Senhor.
Por isso a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária. Hoje nós vivemos um individualismo danado, né? Estamos um pouco naquela perspectiva do cada um para si. A sociedade nossa vive uma crise tremenda. E nós, igreja, somos sobretudo comunidade de fé, né? A nossa vida, seja pessoal, não individual, a nossa vida pessoal, a nossa vida comunitária, é sempre saída, é sempre um sair de si. Saímos daquilo que somos, isso é interessante, para nos tornar o que devemos ser, por vocação originária. E o que devemos ser? Vida em, com, como, para Jesus. Para Cristo. Viver em Cristo. Viver com Cristo. Viver como Cristo. Para um dia nos encontrarmos face a face com Ele. Cada dia, cada instante é um passo nesta direção. Podemos talvez ir mais rápido, outros talvez caminham mais devagar, outros talvez nem queiram fazer o caminho, como proposto. E qual é a condição, a exigência para este caminho? Algo muito simples. Escutar, assumir e seguir a sua palavra, o seu evangelho. Esse é o óleo dos vigilantes, das vigilantes. Escutar, acolher, seguir o seu evangelho. Trazer isto para a nossa vida do cotidiano. Quanto precisamos do evangelho no seio de nossas comunidades, de nossas famílias, ó Deus, da nossa sociedade, marcada por tantas contradições, como às vezes também a nossa vida é marcada por contradições. Então, na celebração de hoje, quando a igreja nos convida a fazer memória dos grandes homens, das grandes mulheres que nos precederam no caminho da fé e da esperança, vamos pedir a graça de poder, de saber cultivar na vida do cotidiano o Evangelho, onde nos é ensinada a caridade de Deus, que nos amou por primeiro. Que a nossa vida também possa ser uma resposta de amor, a este amor que um dia nos amou, nos escolheu e nos envia. Nos envia para quê? Para sermos sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação. Em outras palavras, como diz o Papa Francisco de uma forma tão bonita e tão simples, cooperando para deixar o nosso mundo, a nossa sociedade, um pouco melhor para aqueles que virão depois de nós. Que Deus nos ajude e que aqueles que nos precederam e que trazemos com gratidão na nossa memória, intercedam por nós. Que sejam acolhidos na intimidade do bom pastor, que prometeu, sim, muitas moradas na casa do Pai, para aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Que Ele nos conceda a graça de amá-lo e de sempre, sempre fazer a sua vontade.
Se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Creio, creio, amém. Creio, creio, amém. Mais uma vez. Creio, creio, amém. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. creio, creio, amém. Creio, creio, amém. Irmãs e irmãos, elevemos nossas preces ao Pai de misericórdia, suplicando a salvação e a paz para os vivos e para os falecidos, dizendo: Atendei, ó Pai, a nossa súplica. Por todos os bispos, presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, falecidos, especialmente aqueles que nos propiciaram auxílio espiritual, para que sejam recebidos na comunhão dos santos, digamos: Atendei, ó Pai, a nossa súplica. Por todos nossos familiares e amigos que já partiram desta vida, para que sejam acolhidos na casa do Pai e descansem na paz por toda a eternidade, digamos: Atendei, ó Pai, a nossa súplica. Por todos nós que hoje nos reunimos para apresentar a Deus nossa oração, para que, alimentados pela fé na ressurreição, saibamos preparar também o dia do nosso encontro com o Senhor, digamos: Atendei, ó Pai, a nossa súplica. Pelos enlutados, para que sejam confortados pela fé na ressurreição à luz do mistério pascal de Cristo e tenham a presença consoladora de seus familiares e amigos, digamos: Atendei, ó Pai, a nossa súplica. E num instante de silêncio, vamos recordar talvez aquelas pessoas que nos foram caras, familiares, amigos, conhecidos, que a vida já recolheu para a intimidade com o Senhor. Por eles todos, digamos: Atendei, ó Pai, a nossa súplica. Pai de bondade, atendei às súplicas que a vossa comunidade vos apresenta neste dia de saudade, de fé e de esperança. Vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém. Trazemos com toda confiança ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos deste e os bens que esperamos.
Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir tua voz. De ti saímos, a ti é que voltamos, na caminhada que neste mundo damos. E com tua bênção no altar nos consagramos, tornando nossa vida o dom que te ofertamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira por tua luz. A nossa oferta é feita de esperança, de esforço que não cansa, de ouvir tua voz. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com o Cristo que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Deus é santo, Deus é amor, Deus é Pai e Criador, e nos deu Jesus por irmão, louvado seja o Senhor. Céus e terra cantarão ao que vem nos acolher, no seu reino de amor, hosana damos ao Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e uni o vosso povo.
Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Jaime, nossos bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
duas imagens muito bonitas que nós encontramos na arte primitiva cristã, dos primeiros anos, primeiros séculos, é sempre a representação do Cristo bom pastor e a representação do orante. O Cristo bom pastor que cuida, que acompanha as ovelhas, e o orante que se coloca diante de Deus sempre com as mãos erguidas. Isso é bonito quando nós visitamos as catacumbas em Roma, por exemplo. Então, como orantes, com toda a igreja, em torno do Cristo que para nós é pastor bom, pastor bonito, rezemos como Ele nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, na casa de meu Pai existem muitas moradas. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima nossas famílias, comunidades, a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e eu serei salvo. Sagrada se faz unidade no pão que alimenta, que é pão do Senhor. Formamos família na fraternidade, não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Chega junto à mesa,
Neste momento também nós queremos agradecer às Irmandades, a São Miguel e Almas, que sempre nos acolhe com todo carinho, a Irmandade da Santa Casa, a Irmandade de São Miguel em nome do Senhor Rito, a Irmandade da Santa Casa, que é representada pela administração, o Severo e o Jorge Luiz, e nós também queremos oferecer ao Campo Santo uma coroa de flores, após a bênção da nossa celebração, todos, para que juntamente com o arcebispo, a equipe de celebração, nós possamos dirigir até o Campo Santo para lá oferecer também a nossa prece àqueles nossos irmãos que lá estão sepultados. E em nome da Irmandade Santa Casa, o Jorge quer dar também uma palavra.
Senhoras e senhores, em nome do cemitério da Santa Casa, agradecemos a presença de todos e reforçamos o convite do padre a nos acompanhar em procissão para ofertar essa coroa de flores aos nossos irmãos que estão sepultados no Campo Santo. Muito obrigado. Da mesma forma que o Jorge já falou, tanto a Santa Casa quanto a Irmandade e que organizaram todo esse espaço para essa celebração. Então, um grupo tão grande de pessoas que aqui compareceram e juntos rezamos por aqueles que já partiram. Então, a gente agradece a presença de vocês todos nesse momento de oração. Muito obrigado. Também desejo a todos nós que possamos caminhar juntos para podermos juntos rezar. E nesse momento de reflexão, em dirigindo até o Campo Santo, que nós façamos como um momento também orante. Quero agradecer a presença do nosso arcebispo, Dom Jaime, juntamente conosco. Nosso muito obrigado pela sua presença entre nós. Certamente uma multidão de pessoas nos acompanham também através das ondas da Rádio Aliança, nas diversas regiões da Arquidiocese. Nos unimos em oração e agradecemos também essa sintonia. Quero agradecer aqui aos seminaristas nossos que nos ajudaram na celebração, os nossos diáconos, Padre Luciano, Padre Jefferson, Padre Cauê, que está conosco. E vendo tantas irmãs aqui hoje, eu diria assim, nós como Igreja de Porto Alegre, como cidade, precisamos sim reconhecer a dedicação e promover o bem que essas mulheres desenvolvem nas nossas comunidades. Quanta coisa bonita através da dedicação, do empenho das religiosas, nós encontramos nessa comunidade, que não é notícia, que não entram nas planilhas, que não entram nos relatórios contábeis, mas estão aí, de forma discreta. Mas também quanto bem se faz nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, em favor dos mais pobres, dos mais simples, dos que não têm, dos que passam fome. Eu já chorei numa comunidade, literalmente, esses dias vendo o povo sem comida. Numa escola pública, numa visita, a professora me dizia: Dom, o lanche aqui, esse sanduichinho que essas crianças estão recebendo, é talvez o único que eles vão ter hoje. É duro, viu? Mas tem gente que tem isso presente, que sabe, que se ocupa e que busca solução. Essas são as pessoas que marcam a história, que ficam na memória. Estes são os grandes homens de que falava a liturgia de hoje, as grandes mulheres. Oremos. Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas pelas quais celebramos este sacramento pascal cheguem à luz e à paz da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa força e proteção estão no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor da paz vos acompanhe. Graças a Deus.
és o príncipe dos anjos, ó arcanjo São Miguel, és o anjo mais luzente entre todos lá no céu. São Miguel, rogai por nós. 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 São Miguel, santo arcanjo, protegei-nos, defendei-nos nos caminhos para o céu. São Miguel, rogai por nós. 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 Santa Missa em sua comunidade. Oferecimento: Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas.